Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Rezende. Estamos aqui mais uma madrugada para falar com Deus, para buscar a sua face enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Nós queremos, nesta oportunidade, antes de orarmos, estarmos lendo um texto da palavra de Deus. O livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10 diz: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe o chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Glória a Deus. Esse texto nos fala da história de um moço chamado Jabes, E parece que essa história está meio perdida aí no meio da genealogia do livro de 1 Crônicas, mas não é por acaso. Esse texto mostra a vida desse moço chamado Jabes, o homem que clamou ao Senhor, que clamou a Deus. Como eu sempre falo aqui nesse canal, uma vida de oração é o que vai fazer diferença na sua vida. A Bíblia vai mostrar que esse moço ele teve um acontecimento triste na sua vida. A sua mãe teve complicações na gestação, na hora do parto, e colocou o seu nome de Jabes, que significa dor, que significa tristeza. Mas esse moço entendeu, e o nome naquela época estava muito ligado a um acontecimento da vida de uma pessoa. E o acontecimento que estava ligado aqui era a complicação no parto da sua mãe. Jabes, dor, tristeza. Mas esse moço ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque ele clamou ao Senhor. Ele entendeu que Deus poderia escrever a sua história de uma forma extraordinária. A sua história poderia ter sido escrita de uma forma diferente se Jabes não tivesse tido um relacionamento profundo com Deus. Então, uma vida de oração é o que vai fazer com que Deus esteja operando, trabalhando em favor da vida de cada um de nós, e grandes experiências nós vamos estar vivendo com o Senhor quando nós estivermos dispostos a viver uma vida de oração. Buscarmos a Deus, clamarmos ao Senhor, e certamente Deus vai fazer o sobrenatural. O texto vai dizer claramente, ele diz aqui o texto, claramente ele diz: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Eram as dores, a tristeza que estava relacionado ao significado do seu nome. Porém, Jabes entendeu que havia um Deus que poderia mudar a sua história, que poderia fazer algo diferente. Diz: Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Ele invocou o Deus de Israel. Uma vida de oração vai fazer a diferença. Não importa qual seja a dor, a tristeza, a angústia que esteja ligado ao seu nome, à sua vida, à sua caminhada. Deus, ele quer mudar a sua história a partir do momento que você se dispõe a ter uma vida com Deus, a ter uma vida de relacionamento profundo com o Senhor. O texto diz que ele disse: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares. Ele queria a bênção de Deus. Ele queria ter os seus termos ampliados. Deus vai ampliar os seus termos a partir do momento que você se dispõe ao Deus que é grande, que é soberano, que tem todo o controle e todo o governo nas suas mãos. O texto diz: Se ampliares os meus termos e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Vida de oração. Se nós estivermos dispostos a viver esta vida de oração,
nós vamos estar desfrutando de experiências extraordinárias que o Senhor vai nos fazer viver. Então, esteja disposto, renuncie a algumas coisas que te distanciam de uma vida de oração. Renuncie a algumas amizades que distanciam de uma vida de oração. Algumas tarefas, que sucumbem à tua vida, o teu tempo e que te afasta de uma vida de oração. Tenha uma vida de oração, porque certamente você vai romper muralhas, você vai ver o sobrenatural, o impossível de Deus acontecendo na sua vida quando nós estivermos dispostos a viver uma vida de oração. Coisas extraordinárias Deus vai fazer na sua vida quando você se dispor para buscar a Deus, para viver uma vida de renúncia, renunciar a muitas coisas para estar vivendo uma vida de oração. Oremos ao Senhor nesta madrugada. Feche os seus olhos e se a tua vida está relacionada à dor, à tristeza, como a vida de Jabes, saiba que o Deus que muda a história, o Deus que mudou a história de Jabes, é o Deus que quer mudar a sua história. Entregue a sua vida ao Senhor. Se coloque nas mãos de Deus e deixe Deus trabalhar em favor da sua vida e através da sua vida na vida de outros. Pai, nós te louvamos nesta hora, Pai. Te agradecemos, te magnificamos, te enaltecemos, te reverenciamos, ó Deus, porque a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é fiel, Senhor. Ó Deus, toma este homem, esta mulher, em que a sua vida, em que a sua jornada está relacionada a dores e tristezas, ó Pai, e angústias. Que esta madrugada, Senhor, seja uma madrugada de transformação, de mudanças, de renovação, ó Deus, para a glória do teu nome. Reata a aliança deste homem, desta mulher, que está distante do Senhor, que perdeu a comunhão, que perdeu, ó Pai, a sua aliança contigo. Reata, traga de volta para os teus caminhos, para a tua presença, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus, esta vida que se desviou, essa vida, ó Pai, que perdeu o rumo, que perdeu a fé, que perdeu a comunhão contigo, ó Deus, na autoridade do teu nome. Nós repreendemos, ó Pai, toda e qualquer obra do mal, Senhor, em nome de Jesus, e declaramos a transformação, a mudança, a restauração para a glória de Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, muda, Senhor, a história dos Jabes do século 21, Senhor. Homens e mulheres, ó Deus, que têm os seus nomes atrelados, relacionados com dores e tristezas, situações difíceis, de situações humilhantes, situações angustiosas, meu Pai. Muda a história, no nome de Jesus, assim como o Senhor mudou a história de Jabes, assim como Jabes se relacionou contigo, sentiu-se tocado, impulsionado, motivado para entender que existe um Deus que muda a história, um Deus que restaura, um Deus que muda, Senhor, ó Deus querido, a vida de um ser humano e faz dele um vencedor, faz dele um homem, uma mulher transformada para a glória de Deus. Nós te louvamos, ó Pai, nesta madrugada em nome de Jesus. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. E se você quiser todas as madrugadas estar acompanhando este canal de oração, se inscreva aí neste canal. Ative o sininho das notificações e a bênção de Deus certamente estará sobre a sua vida e sobre a sua família em nome de Jesus. Paz do Senhor!